Olá! A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou uma proposta que proíbe a eliminação de cães e gatos saudáveis por órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos. A ideia é incentivar a adoção por meio de convênios do setor público com entidades de proteção animal. O relator da proposta é o deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Daniel. Tudo bem, cumprimento a todos que estão aqui nos acompanhando. É um prazer a gente participar do Palavra Aberta. Deputado, como é que esse projeto vai proteger os animais que são recolhidos pelas zoonoses? O senhor tem ideia, uma estimativa de quantos animais são exterminados nesses centros de zoonose? Olha, infelizmente, as prefeituras, quando fazem essa eliminação, terminam não informando e não dando transparência ao fato. A gente sabe que, em alguns momentos, terminam esses fatos ocupando espaço na imprensa, nas redes sociais, e a gente tem aí denúncias de eliminação de cães e gatos saudáveis. Mas o que fica daqui para frente estabelecido é a proibição da eliminação de cães e gatos saudáveis, a obrigação de colocá-los para adoção, caso sejam recolhidos pela prefeitura, e em que regras, claro, pode ser feita a eutanásia, porque quando o cão está com uma zoonose que pode comprometer a saúde da população humana ou de outros animais, aí, quando é um quadro irreversível, a eutanásia ela fica estabelecida dentro dos critérios adequados pela própria ciência. Então, a ideia é que daqui para frente a gente tenha uma regra estabelecida em território nacional. Muitas prefeituras já não vinham fazendo a eutanásia e a eliminação, mas outras ignoravam as orientações, mas agora deixa de ser orientação para a gente estar transformando em legislação. E fica a nossa felicidade, inclusive, de ter conseguido aprovar o relatório pela unanimidade. Então, não houveram forças contrárias. Eu acho que ninguém em razoável comportamento pode achar uma coisa normal a eliminação, você matar um cão ou um gato saudável. Hoje, como é que esses animais são tratados pelas prefeituras, pelas zoonoses existentes? Tem prefeitura que tem centro de zoonose, tem prefeitura que não tem. O risco maior são daquelas prefeituras que não têm centro de zoonose. É aí onde alguns gestores municipais têm a ideia de eliminar os cães em situação de rua, quando, na verdade, a gente sabe que a política correta é a política de castração. Os municípios que fazem a política de forma adequada, eu posso dar o exemplo aqui para as pessoas entenderem um pouco, de uma cidade que conheço bem, a cidade de Caruaru, no meu estado, onde lá você tem não só o programa de castração que vai até os bairros, então pega o animal em situação de rua, faz a castração para que esse animal não fique se multiplicando, como também ele, através do centro de zoonose, quando é necessário, faz o recolhimento do animal e colocação para adoção. Então, esse é o modelo adequado, estou dando o exemplo de Caruaru, mas tem outras cidades brasileiras que contam com centro de zoonose e que executam corretamente o trabalho de proteção. Os casos negativos, infelizmente, estão aí na imprensa e nas redes sociais. A gente espera que isso tenha um fim daqui para frente, que não haja mais essa eliminação. E esse projeto também trata da castração para ter uma regra geral, digamos assim, na legislação? Ele estabelece que, no momento do recolhimento, de que tanto a adoção como a castração sejam os caminhos. Então, você já tem regramentos sobre a questão da castração e o ideal é, inclusive, você ter os castramóveis. Não adianta a gente ter um centro de zoonose em um local no centro da cidade e os animais espalhados nos bairros procriando. Então, você só consegue efetividade numa política de castração se você tem o castramóvel que vai até lá. Inclusive, o Congresso Nacional estabeleceu uma rubrica no orçamento, a qual todo ano eu faço emendas individuais e alguns outros parlamentares que defendem a pauta animal também o fazem, para que a gente consiga destinar recursos para os municípios para que eles adquiram o castramóvel e façam a política de castração nos bairros. Deputado, agora, durante a pandemia, cresceu muito o abandono de animais e muitas vezes essas instituições que recolhem esses animais eles não estão nem dando conta, né? Porque não conseguem adoção para eles. Como essa proposta, essa obrigatoriedade não vai sobrecarregar ainda mais essas instituições? Olha, acho que a discussão, Regina, não pode ir por essa ótica. Era como a gente dizer que manda matar os idosos, porque aí o hospital não vai encher. Então, você precisa dar estrutura. Matar o animal não é a solução.
né? Então, é evidente que você vai ter uma necessidade de reforço na estrutura, mas o que a gente não poderia conviver era com a eliminação do animal em situação saudável. É uma outra coisa importante quando a gente fala de proteção animal, não é só a castração, mas a chipagem. O animal chipado, com a responsabilidade do seu tutor, ele ajuda o poder público a identificar quem é o responsável por aquele animal, por que aquele animal está numa situação de rua. É importante a gente usar esse espaço da TV Câmara, inclusive para conscientizar a população. Não adote um animal se você não tiver condição de criar. O animal ele tem um tempo de vida, procure saber, né, qual é a expectativa de vida daquele animal. No caso de cães, gatos, a gente está falando de 10, 12, 15 anos, dependendo da espécie, da raça. Então, é uma responsabilidade muito grande você querer viver com um animal e você tomando essa decisão, saber, né, que vai acompanhar aquele animal, né, ao longo de sua vida, para que a gente depois não tenha esse abandono. Inclusive, teve, após a aprovação desse projeto, um debate na Comissão do Meio Ambiente sobre uma campanha de conscientização para o não abandono de animais, porque os casos estão correlacionados, né, a castração, a campanha de não abandono e a chipagem para identificar quem é o tutor legal. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no programa e atender o convite do Palavra Aberta. Eu que agradeço, Regina. Um abraço para você, para todos da produção e para quem acompanhou. Eu conversei sobre o projeto que proíbe o extermínio de cães e gatos saudáveis com o relator da proposta, deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.